Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Oiê! Hoje eu vim dar continuidade com o último podcast que eu falei sobre caminhos, né? Que às vezes a vida traz uns caminhos pra gente, que às vezes nem é sempre o que a gente quer, mas lá na frente acaba acontecendo uma bifurcação maravilhosa. Obviamente a gente não quer entrar em alguns lugares que a gente já sente que não é pra gente, né? Mas às vezes tentar um pouco, sabe? Tentar inicialmente, às vezes faz bem. Eu tô falando isso por experiência própria mesmo, sabe? Antes eu achava que só coisas muito redondas, maravilhosas e divinas, caiu no meu colo, é isso mesmo, eram boas. Mas com o passar do tempo eu vejo que às vezes alguns caminhos que a gente às vezes fala, poxa vida, não era bem isso que eu queria, mas a gente começa, a gente movimenta, como eu disse para vocês no último podcast, alguma coisa vai acontecendo e vai moldando e vai ficando de uma forma boa pra gente, sabe? A gente só tem que estar com a intuição aguçada, de olhos abertos, né? E ver se realmente aquilo é pra gente. Mas eu acho que a gente tem que dar essa chance, sabe? Pro que aparece pra gente. Às vezes a gente quer muito uma coisa extremamente redonda e às vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes acontece de uma coisa extremamente redonda, cair no teu colo e você fala, nossa, não era isso que eu queria, né? E às vezes uma coisa que não era o que você queria, você foi, encarou e recebeu e se tornou uma coisa maravilhosa. Então eu acho que no início de qualquer coisa, ao invés da gente criticar ou virar a cara, sabe? E tipo, isso não é pra mim e tal, eu acho que a gente tem que dar uma chance, sabe? E por que eu dei continuidade pro assunto do último podcast? Tô aqui na Itália, deixa eu até pegar meu vinho, tô tomando um vinhozinho. Tô aqui na Itália, tô tomando meu vinho. E o que aconteceu? Eu estou ficando em Airbnb, né? E quando eu cheguei aqui, eu fiquei num Airbnb maravilhoso, lá em Gorla, centrão de Milão. É uma localização maravilhosa, tudo perto, um monte de restaurante bom. Eu tava desesperada porque um restaurante melhor que o outro, com preço justíssimo, farmácia, mercado, a três estações do Domo. Eu tava super bem localizada. E aí, por causa da feira de design de Milão, que tá acontecendo essa semana e a próxima, eu estou em abril, na primeira semana de abril de 2025. Tá tendo essa feira e aí as coisas lá no centro de Milão ficam absurdamente mais caras. Assim, é como se triplicasse, sabe? E aí eu não fechei lá e fechei um Airbnb em Lissone, grudadinho com Monza. Fica a 25 minutos mais ou menos de Milão. Então, para quem mora em São Paulo, 25 minutos não é nada, né? E o preço estava relativamente bem mais barato do que lá no centro de Milão. E aí eu vim, né? Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu faço é procurar supermercado. Primeira coisa, quando eu chego no lugar, é supermercado. E aí eu coloquei no Google Maps supermercado mais próximo e eu andei. Eu acho que eu cheguei em Roma, mas não cheguei no supermercado. E aí, depois de uns 35 minutos andando, cheguei no supermercado, mas merrequinha, assim, sabe? Sabe aquele supermercado ruim? Aí eu falei, gente, eu não acredito nisso. Eu tava num lugar tão bom, o que eu fui fazer? Tudo bem que tava mais caro, mas dava, sabe, pra continuar, não ia ficar tão mais... E eu tentando, né? E aí fui no mercado e tal, e na ida até o mercado, aqui é primavera agora, tá a coisa mais linda do mundo, e aquele Lissone é mais afastado, então é como se fosse mais interior, sabe? Não é tão urbano quanto o centro de Milão. E um monte de árvores maravilhosas, as flores e tudo mais. E na ida eu vi uma casa com árvore, a coisa mais linda do universo. Aí eu falei, na volta eu paro e tiro uma foto. A tia das fotos. E aí eu falei, na volta eu vou e paro e tiro uma foto, né? E eu voltei toda decepcionada do supermercado, uma decepção. Porque o que tem de melhor aqui na Itália, pelo menos na minha opinião, o melhor da Itália,
são os supermercados. Eu sou enlouquecida pelos supermercados daqui. Não são nem os restaurantes que eu gosto, lógico, mas os supermercados, meu Deus do céu, me enlouquecem. Eu vou ter decepcionada com 2 sacolas do supermercado, mas bem decepcionada. Aí eu parei para tirar foto da árvore e tinha uma idosa varrendo o quintal. E aí eu perguntei para ela, né? Eu posso tirar uma foto da sua árvore? Ela, lógico, e ficou lá conversando comigo, abriu o portão, falou para eu entrar, aí eu coloquei as 2 sacolas assim no chão da rua e entrei, né? E fui lá. Ela foi mostrar o restante do jardim lá dentro para mim, me mostrou os jardins, me falou para tirar a flor X, tirei a flor Y, que o marido dela ajuda com o jardim, a coisa mais linda do mundo. Gente, eu só sei que em dado momento eu estava sentada na sala da idosa, tomando um chazinho e comendo biscoito que ela tinha feito um dia antes. Depois ela me trouxe um biscoito que, segundo ela, não estava muito bom, porque ela tinha feito na segunda-feira, então não estava tão bom. Maravilhoso. Eu fiquei lá conversando com ela, um século, tomando chazinho, comendo biscoito. Eu falei, gente, olha isso. E eu acho que era uma segunda-feira. Uma segunda à tarde. Aí eu falei, gente, olha onde eu tô. Mas olha para onde que eu tô querendo levar vocês, tá? Só pra gente dar uma... Quando no início de janeiro, meu filho, ele mudou de São Paulo para Florianópolis, ele passou no concurso público, acho que eu já comentei aqui, e eu me senti muito, muito sozinha. Obviamente, eu vou falar, extremamente feliz, realizada como mãe, nananã, porque toda vez que eu falo que eu fiquei triste, as pessoas falam, ai, mas ele precisava voar. Meus amores, a questão não é essa. Meu sonho era que meu filho voasse, eu sabia disso. Mas isso não impede o sofrimento de uma mãe. E eu sempre tive um relacionamento delicioso com meu filho, uma convivência deliciosa. Não ter aquela pessoa na minha casa me fez assim um buraco gigante. Então, em janeiro, eu tava assim, janeiro, fevereiro. E aí, uma ex-paciente minha, idosa, que virou minha amiga, me ligou e falou assim, Cris, não precisa falar nada, eu imagino como você esteja. Sabe o que eu acho, minha filha, que você precisa? Você precisa de uma avó, não é nem de uma mãe, porque mãe quer resolver o problema do filho, quer dar um monte de solução, e às vezes não é isso que a gente está precisando, a gente só precisa de um colo e de um chazinho de vó. Foi isso que minha paciente me falou. E eu virei para ela e falei, eu não faço a menor ideia de como é ter uma avó, porque eu perdi minha avó, eu era novinha, minhas 2, né, parte de mãe e de pai, eu era muito nova ainda. E aí eu falei pra ela, toma aguinha. E eu falei pra ela, não faço a menor ideia de como é qual é esse sentimento, né? Eu vi muito a Matiko com o Enzo, a avó do Enzo com ele, que é a coisa mais linda do mundo, coisa de outras vidas. Mas eu ter o relacionamento com alguém, eu nunca tive. Com vó, né? E aí, fechou isso aí. Encontro com essa idosa na rua, que me deu chazinho, mas eu nem tinha ainda remetido a essa coisa que a minha paciente tinha me dito, né? Eu tomei chazinho, eu fui embora super feliz, eu falei, eu já sei o que eu vim fazer aqui, eu vim conhecer essa idosa e tomar um chazinho, eu voltando pensando sozinha, não é à toa, que não sei o que eu tô aqui, tá. Eu estou num lugar que são 5 flats. Então, de um lado é uma loja super chique de design, não sei o quê. E o dono, super inteligente, pegou uma outra parte do outro lado do estacionamento, fez 5 flats e colocou a mãe para cuidar dos flats. Mas uma nona típica italiana, sabe? Só não é gordinha, mas ela é muito fofa. E aí, ela toma conta dos flats e tá. Primeiro dia, tô lá tomando meu chazinho. Ela vai e me traz uma bolachinha. Não, pra você, não. Segundo dia, lavar minhas roupas. Eu falei, não precisa lavar minhas roupas. Não, eu lavo pra você, que não sei o quê. E ela me chama de Maria, porque ela não consegue chamar Cris. É muito difícil pra eles falarem Cris. E eu falei, pode chamar de Maria, porque meu nome é Cristiane Maria, né? E aí, às vezes, ela me chama Maria, eu nem olho, porque eu não tenho o costume das pessoas me chamarem de Maria, né? Tenho algumas amigas que me chamam de Cris Maria, mas Maria só não. E ela, Maria, que não sei o que. Eu falei, gente, ela tá me chamando. E aí, ela me chamando. Daí, antes de ontem, eu tomei banho, coloquei a toalha no cabelo, só que na hora de comer, eu tirei a toalha,
E deixei cabelo, tipo, bagunçadão mesmo, de quando a gente tira a toalha, sabe? E sentei pra comer. E aí ela passou por mim, aí voltou e olhou, ela falou, ai, posso? Aí eu olhei pra ela, mas posso o quê? Eu fiquei olhando até pra trás, assim. Ela, posso pentear seu cabelo? Aí eu falei, pentear meu cabelo? Eu acho que ela achava que meu cabelo ia ficar bagunçado, mas eu só soltei e falei, vou comer na volta, eu dou uma penteada. Eu fico muito relaxada nesse lugar, eu fico muito relaxada aqui na Itália. Relaxada no sentido de relaxamento corporal mesmo, sabe? Não no sentido de não me cuidar. Mas relaxada, eu falei, vou comer, depois eu dou uma penteada no cabelo seco e vou dormir. E ela veio pentear meu cabelo, meus amores. E o meu cabelo tá todo enrolado, graças a Deus a progressiva saiu inteira. E aí tá fazendo as molinhas, sabe? E aí ela, ai, que coisa mais linda. E eu quase chorando, pedindo pra lágrima voltar, né? Tipo, sobe lágrima, sobe, pelo amor de Deus. Ela não vai entender se eu começar a chorar. Algumas pessoas já me conhecem, ela não. E aí, eu quase chorando, ela penteando meu cabelo e tal. E aí ela vira pra mim e fala, não vai dormir com esse cabelo molhado, hein? Daqui a pouco ela me vem com um secador. Eu falei, não, Zia, depois eu seco meu cabelo. Tipo, gente, ela ia secar meu cabelo também. Eu falei, não, depois eu seco. Daí ela só não vai dormir com o cabelo. Sabe coisa de vó mesmo? Só não vai me dormir com esse cabelo molhado, Maria. Eu falei, tá bom, eu prometo pra você, sabe? Mas um carinho, um amor. Tantos outros detalhes que ela já fez pra mim, detalhes que para algumas pessoas, Cris, né, ela é dona de um negócio, ela tem que ter, mas não é, eu vejo que tem uma dedicação maior de comprar um croissant para mim, eu vejo que ela não compra para outras pessoas, enfim, de tomar um vinho e perguntar se eu quero tomar o vinho, falar, não quero, vai querer sim, sabe, coisas assim, são uns detalhes que para mim pegam muito. E aí eu descobri o que eu vim fazer Lissone, né? Eu vim receber esse amor dela, essa atenção dela, esse carinho dela. Então, no início, que eu fui até o mercado, eu olhei assim, eu falei, pelo amor de Deus, até a estação são 18 minutos andando. Até nesse supermercado horrível, que não é um supermercado bom, gente, não tô nem reclamando, mas não era um supermercado bom. Quase 35 minutos, tal, eu reclamando. Reclamando não, né? Não falei pra ninguém. Então, guardei para mim. Não era um caminho que estava, né, gostosinho para mim. Mas veja, primeiro dia, a idosa lá. E outra, a idosa me deu um monte de dicas de onde comer aqui, de parque, de... tanta coisa legal. Me deu até um negocinho de biscoitinho para trazer para casa. Nunca me viu na vida, me enfiou dentro da sala dela. Fiquei lá tomando chá com ela. Toda essa história que eu acabei de contar para vocês da Zia. E no início eu falei, meu Deus, vai ser difícil ficar nesse lugar, né? E não. Então é bem o que eu quero trazer aqui para vocês, sabe? Às vezes no início de algumas coisas a gente fala, meu Deus do céu, onde eu fui me meter? Mas às vezes Deus tem tanta coisa guardada pra gente. Tantos presentes lindos e a gente às vezes nem vive isso, porque imediatamente a gente já quer resolver, já quer sair daquele lugar, a Cristiane de antigamente, no dia seguinte já teria visto um outro Airbnb, mesmo que fosse um pouco mais caro, não vou ficar aqui, né? E não, eu falei, tem alguma coisa para mim aqui, tem algum propósito. E vejam, eu fui para o lugar errado, eu sou péssima com tecnologia, né? Eu fui para o lugar mais distante, tem mercado do lado do... tem mercado do lado do Airbnb, tem farmácia, tem restaurante. Eu fui para o lado esquerdo, pro lado direito é que a vida acontece. Eu fui lá pro esquerdão, lá pro meio, eu fui seguindo a montanha. E pro lado direito é que a vida acontece. E depois eu descobri tudo e agora tá tudo mais fácil. Descobri um mercado maravilhoso. Inclusive foi lá que eu comprei esse vinho que eu tô tomando agora. Maravilhoso. Um monte de coisa gostosa, um restaurante bom. Uma cafeteria que eu tô vivendo o que eu sempre quis. Depois do trabalho, umas 5 horas da tarde, eu vou lá tomar meu cappuccino e comer um croissant. Já tô sentindo falta, eu termino de atender. Pego o meu casaquinho, muito idosinha. Vou lá pegar um cappuccino e comer um croissant no finalzinho da tarde. Gente, sabe o que eu sempre quis? Assim, tô vivendo agora. Estou vivendo agora. Porque lá nem em Milão eu fazia essas coisas. E tá tão gostoso, tá tão maravilhoso. Então, veja, no início da semana eu tava
bem pessimista. Óbvio que o quarto que eu estou é maravilhoso, é grande, é confortável, limpíssimo. Eu tô num lugar muito confortável, mas no início eu falei, não é isso, eu preciso de um supermercado, eu preciso, imagina, para ir para uma estação de trem, depois da estação de trem tem que procurar mercado. Então, no início eu vi de todas as formas, assim, negativas, sabe? E aí eu falei, deixa eu ver. E aí no início Deus já mandou a idosinha lá, e eu falei, quer saber? Era para ter conhecido essa idosa, por isso que eu tô aqui, olha que carinho que eu recebi dela, e olha o carinho que eu tô recebendo da Zia, e ainda vou ficar mais um tempo aqui. E o que eu conversei lá atrás com a minha paciente idosa, que eu falei, eu não faço a menor ideia como é que é ter carinho de avó, né? Eu tô vivendo, né, dessa forma que eu tô contando para vocês, mas eu tô vivendo. Eu já tive um monte de paciente idosos que sempre foram muito atenciosos comigo, né? Alguns, obviamente, a gente tem mais intimidade com um do que com outros, mas tem a questão profissional. Eu sou uma pessoa extremamente profissional. Se tiver algum aluno, um paciente meu que estiver ouvindo esse podcast, pode comentar aí embaixo. Raramente eu aceito um copo com água. Raramente. Ai, Cris, que bobagem. Não é. Eu não consigo, sabe? Então, no mesmo instante que eu tenho conversas super profundas com os meus pacientes, com os meus alunos, essa questão da intimidade durante o atendimento, para mim, eu não consigo misturar as coisas. Então, assim, Cris, você teve um monte de paciente bonzinho? Tive um monte, trabalhando, vou falar para vocês, quase 20 anos na área de fisioterapia, atendendo idosos, um mais carinhoso que o outro. Mas essa convivência, né, quase não diária, assim, de uma atenção maior, de vou fazer o chá para você, vou pentear teu cabelo, vou lavar suas frutas, eu sei que você gosta de comer a frutinha depois do almoço. E foram já tantas coisas, eu nunca tinha experienciado, eu nunca tinha vivido, né? E é engraçado que as pessoas falam assim, encontrou alguém, né? De tipo, alguém, tô falando do sexo masculino, né? Encontrou um cara. E é muito louco essa questão das pessoas colocarem, sinalizarem que as pessoas estão bem só a partir do momento que estão com uma figura masculina, né? Ou uma figura feminina. Existem tantas formas das pessoas ficarem felizes, gente. Tanto é que tem um monte de gente acompanhado que não é feliz, né? Então, né, a gente tinha que tirar algumas coisas, né? Tinha que reestruturar, mas isso aí já não é uma questão minha, né? É uma questão pessoal das pessoas. Então, tem várias formas das pessoas receberem amor sem ser um amor romântico, né? Do homem e mulher. Tem muitas formas de receber amor. Olha que amor lindo que eu tô recebendo, né? E essa questão também de eu criei lá atrás, falei, não sei, né? E eu lembro que no dia eu fui até dormir pensando, eu falei, gente, deve ser bom ter avó mesmo, né? Porque elas realmente não devem se intrometer muito, né? Mãe, eu vou tirar por mim, né? Mãe, se o meu filho me fala que tá com algum desafio, eu vou querer resolver na hora por ele. Graças a Deus que o meu filho, ele é uma pessoa totalmente independente e só me dá ouvidos quando ele quer. Porque eu podia ter estragado muito meu filho, mas Deus sabe exatamente o que faz. Me deu um aquariano de tipo, olha, você aí, você é minha mãe, eu te respeito, mas eu tenho os meus limites, sabe? Porque eu resolveria tudo por ele, assim, sabe? Mas eu também eduquei ele muito cedo a resolver as coisas dele, muito cedo. Porque eu também tinha outras questões, né? Eu perdi minha mãe muito cedo. E eu vi como era difícil, como foi difícil eu resolver minhas coisas, como não ter uma mãe, né? E aí eu falei, vai que acontece de eu ir embora cedo também, esse menino ficar aí, deixa ele resolver as coisas dele, ele saber resolver as coisas dele, então deixa ele sempre muito à vontade resolvendo as coisas dele, sabe? De escola, eu não lembro a última reunião que eu fui na escola do Enzo, quando ele ia na escola, assim. Uma que ele sempre foi um aluno, né? E exemplar, assim, eu nunca fui chamada. Fui chamada uma vez, mas era o outro Enzo, não era ele. E cheguei lá e não é o Enzo X, não. O meu é Enzo Hiroyuki, e não era. Então, eu nunca tive essas questões. Ele resolvia tudo, absolutamente tudo. Mas mãe tem essa coisa de querer resolver mesmo, né? Independente. Às vezes quer de frente, assim, e vó não.
Eu acho que vó tem sempre esse chazinho, esse biscoitinho e o colo, né? E eu tava precisando tanto disso agora, mas tanto, mais de qualquer coisa. Eu precisava só de um colo, porque às vezes as pessoas querem, até os amigos da gente, resolver ou falar algumas coisas. Falam, não, meu amor, eu sei de tudo isso, eu não tô reclamando disso. Eu só quero colo. Eu não tô reclamando que meu filho saiu de casa, não é isso. E eu falei, não, eu só quero um colo, eu só quero um chá. E olha, Deus, como é maravilhoso. Ele envia, a gente só precisa estar aberto e reclamar menos e aceitar o início das coisas. Obviamente que se eu ficasse 1, 2, 3 dias, uma coisa super difícil, né? Eu vou ter que dar um jeito de ir embora daqui. Mas difícil, né? Mas não uma questão de supermercado distante ou ruim. Tudo nessa vida dá pra gente dar um jeitinho, né? Nem que se eu fosse em Gorla, fizesse as compras e trouxesse pra cá. Mas no início a gente sempre tem quando não é redondo o negócio, a gente tem essa coisa de, poxa vida, por que é tão difícil, né? Porque acontece isso comigo, que não sei o quê, né? Mas se a gente se abre e fala, tá bom, aconteceu, vamos ver o que eu posso fazer com isso. Quando a gente se abre, quando a gente relaxa, quando a gente fala, Deus, eu sempre peço para você ir na minha frente. Se eu te peço, o melhor vai acontecer na minha vida. Então, por que minha fé tem que ser tão... só quando é muito maravilhoso a minha fé é boa, né? A fé é apesar do que acontecer. Então, eu acredito que Deus está na minha frente, os mestres ascensionados, meus anjos da guarda, os meus guias espirituais. Então, a partir do momento que eu coloquei isso na minha vida, eu sei que o melhor vai acontecer para mim, sabe? Por isso que eu quis dar essa continuação do último podcast. Às vezes os caminhos se parecem difíceis no início, de tipo, meu Deus, por que tinha que ser assim, se estava tão bom, né? E vocês podem colocar para qualquer situação que vocês estejam vivendo ou já viveram, né? Mas às vezes se a gente dá uma relaxada e fala, tem alguma coisa por trás disso aí para mim, eu vou esperar só mais um pouquinho, eu vou ver até onde isso vai, para ver se o que vai acontecer através disso. Deixa eu só dar uma chance. E aí muitas coisas, ultimamente eu tô sendo bem presenteada. Quando eu tô deixando, a partir do momento que eu estou deixando Deus e todas essas entidades que eu falei para vocês abrirem os meus caminhos, sabe? Então relaxem. Às vezes, no início pode ser que não seja da forma que a gente quer, da forma que a gente imagina ou desejou. Mas, gente, acredita, Deus sempre dá um jeito das coisas se transformarem e o melhor acontecer na vida de vocês. Sabe por quê? Porque a vida presta e muito, muito mesmo.